também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical e vamos agora ler o nosso texto áureo que se encontra em Gênesis 9:11. Gênesis 9:11 diz assim: Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse dia tão especial que nós podemos estudar a Tua Palavra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela noite que Tu nos destes. Nós te louvamos porque nós podemos estudar, Senhor Deus, acerca da criação do mundo e por tudo que Tu tens feito por nós até hoje. Pai, nós te pedimos que Tu fale os nossos corações através da Tua Palavra, Senhor Deus, através desta lição que estará estudada hoje. Abençoa todos os nossos irmãos que estão em casa ouvindo, Senhor. Abençoa aqueles que estão em leitos de hospitais, Pai amado, para que Tu possa estar com eles, ajudando, Senhor Deus, levantando conforme a Tua vontade, Senhor. Dá-nos um dia de paz na Tua presença. Cuida de cada um de nós, Senhor, e abençoa-nos em tudo que formos fazer. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, a primeira igreja batista de Porto Velho, Senhor Deus. Abençoa o nosso dirigente, o pastor Paulo, Senhor Deus, e todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Bom dia, querido irmão, querida irmã, e também os amigos que acompanham os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós chegamos à lição de número 5 da revista Compromisso, que esse trimestre está abordando o livro de Gênesis. A lição de hoje tem como título Uma Nova Chance, e ela está baseada nos capítulos 7 a 11 do livro de Gênesis. O texto áureo está lá no verso 11 do capítulo 9. Nós vamos ler. Gênesis 11, 9. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O estudo de hoje nos leva a essa belíssima história de superação
de aventura pela qual passou Noé e sua família. Noé buscava a autopreservação e também a preservação de algumas espécies animais e recebeu a determinação divina para que se preparasse, para que construísse uma arca, com vistas a recomeçar a história dos homens no mundo. A história de Noé nos traz alguns pontos para reflexão, nos traz alguns exemplos, e nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos conforme o direcionamento dado pelo autor da lição. Você já precisou, em algum momento da sua vida, recomeçar algo? Na sua profissão, nos seus estudos, quem sabe a mudança de cidade? Nos dias de hoje, são grandes as mudanças, não é verdade, meus irmãos? Nós precisamos mudar muitos dos nossos hábitos, precisamos mudar comportamentos. Foi necessário para alguns profissionais a adaptação aos dias diferentes de realização das suas atividades por culpa do Covid-19, essa pandemia. Também muitos mudaram a forma de estudar, já que há tempos não tem aulas presenciais, não vão aos prédios das suas escolas, das suas faculdades, encontrar os seus colegas e os seus professores. Temos experimentado situações que há pouco não conseguíamos imaginar que alcançariam a nossa vida. E em meio a tudo isso, também temos sofrido perdas irreparáveis. Mas Deus sempre tem condição de nos oferecer um recomeço. Mesmo que nessas situações mais difíceis, as incertezas comecem a querer tomar conta dos nossos corações. E nós começamos a nos perguntar: por que isso? Como será recomeçar? O que acontecerá daqui para frente? E a família de Noé também passou por situações assim, e ele mesmo. E nós podemos aprender com ele nos capítulos 7 a 11 do livro de Gênesis. O autor dividiu a narrativa em algumas partes, e na primeira parte, quando ele cita a tormenta sobre uma geração pecadora, baseia isso nos versos 1 a 24 do capítulo 7. Ele mostra que passou bastante tempo, desde a geração de Adão, seus filhos, até Noé. Provavelmente séculos se passaram. A população da terra cresceu, mas também cresceu junto com ela o pecado, a maldade. E é interessante nós observarmos o capítulo 6 de Gênesis, diz que aumentou muito a violência sobre a terra. Mas havia um homem diferente. Havia um homem fiel a Deus. Havia um homem que se mantinha afastado de todas essas coisas ruins, que mantinha o seu comportamento conforme aquilo que Deus desejava. E esse homem era Noé. Deus o declarou justo por isso. Então, demonstrando a sua graça, o seu amor para com a humanidade, Deus deu determinações a Noé para que ele se preparasse, bem como a sua família, e construísse uma arca, porque viria um grande dilúvio. Deus deu especificações e falou sobre a construção da arca antes mesmo de dizer o motivo. Cabia a Noé obedecer, construí-la da exata forma como Deus desejava e se preparar para aquele momento que iria erradicar a população da terra. A ordem para Noé era específica demais e ele não tinha outra opção. Ou ele aceitava e teria a sua vida preservada, ou então ele pereceria
como os demais. O autor cita que esse mal sendo erradicado através do grande dilúvio é a antecipação daquilo que ocorrerá no dia do juízo final, onde o mal não prevalecerá. No dia do julgamento, o mal também será erradicado. Noé, então, obedeceu a Deus. Construiu exatamente como Deus desejou que ele construísse aquela arca. Recebeu os animais para também preservar-lhes a vida. E é bastante interessante nós notarmos a obediência de Noé. Porque não foi apenas construir, não foi apenas receber os animais, não foi apenas ele e a família entrarem na arca. Eles precisaram aguardar um longo período até poderem sair daquela arca. Foram 40 dias e noites chovendo. Foram 150 dias de inundação sobre a terra. Mas Noé estava protegido dentro da arca que não era dirigida por ele, hein? A embarcação não permitia a Noé guiá-la com o leme. Ele estava completamente sob a dependência de Deus. E a arca estava fechada por fora, pelo poder de Deus. Estavam debaixo da mão poderosa do Senhor e contando com a proteção e com a provisão dele, conforme as suas determinações. Mas depois de bastante tempo, passando o período da tormenta, passando o período da inundação, que é relatado no capítulo 8, nos versos 1 a 22, aquela família pôde então sair da arca. E nós podemos pensar, e nós hoje, nos momentos das grandes mudanças, estamos nos deixando guiar por Deus? Nos momentos dos planos, estamos colocando Deus nesses planos? Estamos incluindo Ele no nosso planejamento e deixando que Ele nos direcione, como Noé fez? Nós percebemos que, no caso de Noé, aquilo foi um tremendo sucesso. Apesar de todos aqueles dias e do confinamento dentro daquela arca, não só a família, mas também os animais determinados por Deus, eles puderam presenciar a bondade e o amor de Deus, protegendo-os durante todo o percurso. E após aqueles 150 dias, então, nós vemos o relato, já no capítulo 9 de Gênesis, a família pôde se retirar daquela arca. Quando eles saem da arca, nós vemos um outro momento especial da história de Noé. Porque ele tem como primeiro ato erigir um altar e adorar a Deus. Isso vai demonstrar que Noé não só reconhecia em Deus o Todo-Poderoso, mas que também estava muito grato a Deus por tudo quanto lhe foi concedido. Só que Noé também buscou demonstrar que ele estava desejoso de consagrar a sua vida ao Senhor, de maneira sincera, de coração aberto, e não apenas visando novas bênçãos. E o sacrifício foi oferecido a Deus, naquele altar. Aquela família buscou a face do Senhor. E a Bíblia relata que o Senhor aceitou o sacrifício, o Senhor aceitou o culto, aceitou a adoração, porque era uma adoração sincera. Noé então nos indica que nós devemos servir e adorar a Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele faz por nós, e não por aquilo que Ele pode fazer por nós. A adoração sincera é aceita por Deus. Deus busca verdadeiros adoradores. Deus deseja um coração quebrantado, se dedicando a Ele, buscando a sua face de maneira sincera, e assim a adoração será aceita. É assim também que nós devemos proceder nas nossas vidas,
o nosso relacionamento com o Senhor. Devemos buscar o relacionamento sincero, devemos buscar a verdadeira adoração, devemos adorar a Deus por quem Ele é. Simplesmente isso. A partir dali, já no capítulo 9, há um novo relacionamento ou um novo marco no relacionamento da humanidade com Deus. Deus traz novos parâmetros desse relacionamento. Ele faz a aliança com Noé e apresenta o seu arco, que é símbolo da sua graça, do seu amor para com os seres humanos, e faz a promessa que nós lemos no texto áureo. Não haveria mais dilúvio, aquele arco que nós chamamos de arco-íris seria esse símbolo de que não haveria novamente inundação tamanha na terra, de forma a exterminar a vida da face da terra. Uma grande catástrofe como aquela ocorrida nos tempos de Noé jamais seria repetida, não pela água. E também o Senhor acrescenta ao sustento daquela família e dali para frente para os seus descendentes o consumo da carne de animais, além das ervas, além dos vegetais que eles já costumavam consumir para o seu alimento, para o seu sustento, eles também poderiam consumir os animais. Mas há um alerta feito por Deus. Eles não deveriam consumir o sangue. E nós podemos trazer para os tempos de hoje duas coisas. Primeiro, o cuidado com a vida. O homem não tem o direito de tirar a vida de outro homem. Deus estava ensinando isso àquela família, não só sobre os animais, estava ensinando também o relacionamento entre os seres humanos. E mais ainda, a soberania. Deus queria ensinar a soberania e nós, hoje, devemos compreender também essa soberania. É Deus quem dá a vida, é Ele também quem tira. Mas Ele, de maneira alguma, deseja amaldiçoar a terra e os seus viventes. De maneira nenhuma, Deus deseja limitar as nossas vidas. Pelo contrário, Deus deseja conceder mais vida. Hoje nós podemos ter a plena compreensão disso, vislumbrando o plano de salvação que Deus criou no seu coração, o envio do seu Filho para derramar o próprio sangue para nos salvar de maneira definitiva, nos concedendo então vida em abundância, nos concedendo então vida eterna. Tudo isso pela ação de Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Pai. O homem não teria condição de ser salvo. Então, Deus ensinava a sua soberania e a preservação da vida daquela família, e isso nos alcança hoje, onde nós temos a oportunidade de, recebendo a Jesus, aquele que derramou o seu sangue por todos, recebermos também a salvação. Parecia que tudo iria bem com a família de Noé, então. Superaram uma grande catástrofe, foram os únicos seres humanos a sobreviverem, estavam prontos a repovoar a terra. Deus daria o direcionamento a eles de como proceder, eles tinham certeza disso. Noé era fiel e Deus não o abandonava de maneira nenhuma. E então, Noé passou a ser lavrador. Noé passou a plantar uvas. E ele então fez vinho das suas uvas. Certamente eram uvas boas, agradáveis ao paladar, e ele fez vinho. Mas os respingos daquela tormenta ainda estavam sobre a geração pós-dilúvio. É o que nos mostra a lição de hoje, no capítulo 9, dos versos 20 a 29, onde há primeiramente um relato da embriaguez e depois o ato de desonra de um dos filhos de Noé para com o próprio pai, já nos versos 21 e 22, que nos traz alertas para as nossas vidas e para as nossas famílias. Cuidado com a embriaguez. Nós temos
o alerta para termos cuidado com o consumo exagerado de álcool em várias passagens bíblicas. No Novo Testamento, nós temos isso aparecendo novamente. Cuidado com a embriaguez. Cuidado com aquilo que pode fazer mal ao corpo. Cuidado com os vícios que podem tirá-lo de perto do Senhor. Cuidado com aquilo que pode lhe conduzir a realizar atos reprováveis, quem sabe até atos de violência. Porque, observando um pouco as notícias de nossa cidade, todas as semanas nós percebemos violência e muita violência doméstica decorrente de embriaguez. O álcool realmente tem sido um grande problema para a sociedade e isso reflete diretamente nas vidas das famílias. Então, devemos ter cuidado com aqueles atos e aqueles vícios na nossa conduta que podem nos afastar do Senhor. Isso pode refletir nas nossas vidas drasticamente também nas pessoas próximas. E a desonra do filho. Ora, isso também nos mostra que, apesar de Deus estar nas nossas vidas, pronto a colaborar, pronto a nos ajudar, nós precisamos fazer a nossa parte e precisamos estar vigilantes ante ao pecado. E aí nós vamos lembrar de um capítulo anterior, o capítulo 4 do livro de Gênesis, o verso 7, que fala que o pecado jaz à porta. Por isso, a palavra do Senhor diz que é necessário nós vigiarmos, nós orarmos, nós estarmos preparados a todo momento. E nós só estaremos preparados se nós nos enchermos da palavra do Senhor e buscarmos um relacionamento cada vez mais próximo com Ele. Aí sim, aí Ele poderá nos alertar e nós poderemos ouvir aquilo que o Senhor está nos dizendo. E conhecendo a palavra, nós poderemos nos livrar de muitos problemas, é o que diz o livro de Provérbios. Se nós nos enchermos da palavra, nós buscaremos sabedoria, e com a sabedoria, muitos problemas serão afastados. Portanto, mesmo depois de toda aquela destruição, o ser humano ainda não tinha aprendido. O ser humano, como diz a palavra do Senhor, traz o pecado, traz a maldade em seu coração desde a sua meninice. E isso se mostrava mais uma vez na história de Noé e sua família. Quais foram os resultados disso? Cão, né, que foi aquele que teve a descendência, né, nos filhos de Canaã, ele foi amaldiçoado por seu pai, podemos assim dizer. Ele teve que ver a sua descendência ser serva dos seus irmãos. Isso teve grandes consequências, como nós veremos futuramente, estudando ainda o livro de Gênesis. As demais lições, os nossos professores abordarão esses assuntos e nós poderemos lembrar também dessas consequências. O tempo passou. A família de Noé cresceu. Seus filhos tiveram outros filhos. E as novas cidades foram criadas. E em uma delas, os homens, percebendo a necessidade de proteção e com uma intensa necessidade de manter a união entre as várias famílias, eles passaram a construir uma torre. É o relato que nós temos no capítulo 10 e também no capítulo 11 de Gênesis. Mas até aí nós podemos pensar, construir uma torre, sem problema. No mundo de hoje nós temos vários arranha-céus, mundo afora, e isso não é pecado. O problema não era construir a torre, o problema era a presunção do ser humano. Nós podemos comparar essa presunção, citada no capítulo 11, principalmente, em que o homem se conscientiza das suas habilidades, ele percebe que ele tem condição técnica de realizar aquela construção e então ele pensa, vamos construir uma torre cujo cume tocará o céu. E mais ainda, nós assim estaremos
preparados e livres de qualquer outra catástrofe como aquele dilúvio. Podemos comparar com aquilo que aconteceu com Adão e com Eva lá no Éden, onde eles, naquela vontade grande de serem iguais a Deus, de terem conhecimento semelhante a Deus, sucumbiram perante o pecado. Da mesma forma, ou de forma semelhante, estavam pensando e agindo os homens quando construíram a Torre de Babel, presunçosamente, achando que iam alcançar os céus, a morada do Senhor, achando que estariam livres da ação do Pai por qualquer irregularidade, qualquer pecado, qualquer maldade que cometessem, protegidos então naquela torre, e eles pensaram mais: unidos seremos tão fortes que não poderemos ser vencidos. Mas além dessa presunção, sabe qual o outro grande problema, meus queridos? Naqueles homens, naquela cidade, naquela sociedade, Deus estava completamente fora dos seus planos. Quando eles planejaram a cidade, planejaram a torre, eles não convidaram, não consultaram e não chamaram Deus para participar daquele projeto. Uma sociedade que deixou Deus de fora e agiu de maneira presunçosa e má. O que Deus fez, então, que nós podemos observar no texto? Para diminuir os efeitos pecaminosos daquela sociedade, ele confundiu a linguagem de todos e os espalhou sobre a face da terra. Ou seja, os seus planos foram frustrados. E muitas vezes nós também temos os nossos planos frustrados, porque eles não atendem aos ensinamentos do nosso Senhor, do nosso Deus. E porque nós queremos realizar aquilo que o nosso coração deseja, realizar as nossas intenções, as nossas vontades. E nós temos visto que nós não temos poder para isso. Muitas vezes nós planejamos e esquecemos daquilo que também diz o livro de Provérbios: o Senhor tem a última palavra. O homem planeja, mas o Senhor fará prevalecer os seus desígnios. Foi aquilo que aconteceu naquela sociedade, naquela torre. O projeto não foi adiante, não foi concluído, as pessoas foram espalhadas. Daí também as muitas línguas que nós temos hoje na face da terra, as muitas nações com as suas próprias linguagens, elas se originaram, ou isso se originou a partir daquela confusão de línguas propositadamente realizada por Deus para que os homens não concluíssem o seu projeto tão presunçoso e em que ele não estava participando. Gostaria de propor algumas reflexões a partir disso, meus irmãos, a partir dos ensinamentos desses capítulos 7 a 11 de Gênesis e daquilo que ocorreu com a família de Noé e com os seus descendentes. Deus está sempre pronto a nos dar uma nova chance para recomeçar. O ser humano é pecador, nós sabemos disso, temos certeza disso, não é verdade? Mas nenhum pecado, quando confessado, deixará de ser perdoado pelo nosso Deus. E Ele perdoa apagando o pecado, para nos dar a condição de recomeçar. Assim é o nosso Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos quer receber vida. Ele está pronto a nos perdoar e nos dar uma nova chance para recomeçar. E evidentemente que isso também se aplica a muitas situações da nossa vida terrena, do nosso cotidiano. Muitas vezes nós planejamos equivocadamente, mas nos dirigimos a Deus, pedimos a Ele o redirecionamento e Ele dará. Ele nos concederá sabedoria suficiente se nós deixarmos que Ele nos conduza para que nós possamos recomeçar e aí sim acertar. Pensando nisso, dois questionamentos eu gostaria de fazer a você, meu irmão, minha irmã. Quais recomeços você precisa fazer em sua vida? E o outro, em quais áreas da sua vida você deseja
um recomeço? É necessário que nós identifiquemos. Então, nos incluindo a todos, quais recomeços nós precisamos fazer em nossas vidas e em quais áreas? É necessário nós pararmos para pensar um pouco se aquilo que nós estamos fazendo realmente atende o que Deus deseja para as nossas vidas, ou se nós precisamos tomar uma outra direção e deixar que Ele, então, tome o controle de tudo para que o recomeço dê certo. E, por fim, devemos lembrar que a submissão e a obediência a Deus devem fazer parte de qualquer recomeço. Senão não vai dar certo, não adianta. Nós vamos errar e errar e errar. Então, seja submisso ao Senhor, obedeça a Ele e o recomeço dará certo. Se você precisa de um recomeço na sua profissão, chame o Senhor para fazer parte do seu plano. Se você precisa de um recomeço para a sua família, inclua Deus no seu planejamento, no seu recomeço. Se você precisa de um recomeço para as suas finanças, inclua Deus nos seus planos. Se você precisa de um recomeço para a sua vida espiritual, para um novo momento de servir a Deus, mesmo em meio a circunstâncias como essas que nós temos vivido, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio ao luto, Deus está com você. E se Ele for incluído no seu plano, se Ele estiver junto, nós teremos força suficiente, teremos o consolo para os momentos difíceis. E o recomeço será o melhor e os resultados certamente serão de sucesso. Pense nisso, meu irmão, durante a semana. Reflita sobre os ensinamentos dessa lição número 5 e se prepare para as próximas lições nesse livro que nos traz não só histórias, mas que nos traz exemplos de vida e de relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe a todos, que nós tenhamos uma semana agradável na presença do nosso poderoso Deus. Cristo, a ti entrego tudo, sim, por te darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei,
entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Graças a Deus, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Hoje quero compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor e, neste compartilhar, pensar sobre o que Deus requer de nós. O que Deus espera de cada um de nós em todos os tempos, não somente nesses momentos em que estamos vivendo agora, de pandemia, de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, em alguns corações até medo. O medo é compreensível quando nós estamos tentando entender as circunstâncias. Mas quando nós olhamos para Deus, olhamos para seu amor por nós, percebemos que todo medo vai-se. Porque quer estejamos aqui, quer sejamos levados à sua presença, a presença de Deus, estamos seguros, estamos sob os cuidados do Pai. Neste momento, neste culto de Escola Bíblica Dominical, eu quero então compartilhar com os irmãos o que Deus disse ao povo de Israel no livro de Deuteronômio, desafiando-os a confiar nos seus desígnios, na sua vontade, confiar a sua vida, seus pensamentos, seus sonhos, seu futuro, seu dia a dia, nas mãos deste Deus que tanto fez, faz e fará por nós. Abra sua Bíblia, meu irmão, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, os versos 12 a 13, que vou ler para você neste momento. Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para teu bem?
quando o Senhor disse isso ao povo de Israel, ele havia entregue a Moisés as tábuas da lei. Na verdade, no capítulo 10, Deus havia entregue a segunda vez as tábuas da lei, porque na primeira, o povo de Israel, em razão da demora, a justificativa foi essa, em razão da demora de Moisés voltar do período que ele ficou na presença de Deus, durante 40 dias e 40 noites. Em razão da demora de Moisés, o povo de Israel, você pode ver isso nos capítulos anteriores, pediram a Arão que fizesse uma imagem, um Deus, para que eles pudessem adorar. Arão ouviu a palavra do povo, por isso podemos dizer que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E ele disse, tragam-me suas joias, seus ouros, seus anéis. E Arão fez lá um bezerro de ouro. E o povo fez uma festa. Na verdade, o texto bíblico dá a entender que o povo fez uma orgia abominável na presença do Senhor. Moisés vem com as tábuas da lei que Deus havia talhado da sua própria mão. E quando ele vê aquele comportamento do povo, ele destrói aquelas tábuas, quebra-as, destrói aquela imagem e pune o povo. Milhares morreram por causa desse pecado. Por isso podemos dizer que nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, a voz do povo não é a voz de Deus. Deus fala por si só. Ele não precisa que o povo confirme suas decisões. Nem nós mesmos, o seu povo. Passado um tempo, Moisés sobe ao Monte Sinai e mais uma vez ouve de Deus. As leis, as escreve. E agora, neste capítulo 10, ele leva as tábuas, reúne o povo, chama a família de Levi, família de Arão, na verdade, descendentes de Levi, e ali os instrui. E nesse capítulo 10, verso 12, Deus exorta o povo à dedicação, a se dedicar, principalmente exorta a obediência, independentemente das circunstâncias, independentemente do que pudesse acontecer. Deus chama o seu povo à obediência. E essa obediência não é cega e sem razão, porque no verso 13 do capítulo 10, Deus diz que a obediência a esta ordem do Senhor acarretaria o bem para o povo, o bem para nós. Portanto, nesta manhã eu convido você a entender o que Deus requer de nós, o que Deus pede de nós, para que possamos experimentar do seu bem, daquele bem, de tudo aquilo que Ele planeja de bom e aquilo que é excelente para as nossas vidas. O verso 12 nos mostra, então, quais são as atitudes, quais são as ações que precisamos praticar no nosso dia a dia para experimentarmos este bem do Senhor diariamente. Então, o Senhor nos diz, em primeiro lugar, que o que Deus requer de mim, que requer do irmão, é que temas ao Senhor. Tenha em seu coração temor. Quando nós abrimos nossa Bíblia no livro de Provérbios, no seu capítulo 3, verso 7 e 8, nós encontramos esta instrução que tem muito a ver com o temor.
Diz assim: nós sabemos que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, mas aqui no verso 7 e 8 do capítulo 3 de Provérbios, diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para teu corpo e refrigério para teus ossos. Portanto, o temer ao Senhor é o estabelecer um compromisso com Deus de reconhecer a sua autoridade sobre nossa vida. E que cada atitude que eu exercer possa demonstrar este respeito, este valor a quem Deus é nas nossas vidas. Eu tive a oportunidade de falar no último sermão a diferença entre, naquilo que eu entendo, entre medo e temor. O medo se baseia no desconhecido, naquilo que eu não sei, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. O temor, entretanto, se baseia no conhecer. Eu sei que se eu for por este caminho, não será bom para mim. Portanto, Deus nos ensina a temê-lo, não ter medo dele. Deus nos chama a conhecê-lo, ter intimidade com ele. E nesta intimidade, vamos saber o que agrada e o que desagrada. Ao saber o que agrada e desagrada a Deus, então aprendemos o sentido do temor, porque está intimamente ligado ao respeito a quem ele é, sua autoridade, seu poder. Quando nós voltamos para Deuteronômio, no verso 14 do capítulo 10, Deus diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. Tudo pertence ao Senhor. Portanto, se queremos experimentar do bem do Senhor, precisamos conhecê-lo, saber o que lhe agrada. E a palavra de Deus nos ensina que ele nos enviou o seu Filho Jesus, que é a sua essência, é o Deus conosco, para que possamos ter intimidade com Deus. Através de Jesus, pelo Filho, conhecemos o Pai. Como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1:12, aquele que crê e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador se torna filho de Deus. E o Filho conhece o Pai. Portanto, o que Deus requer em primeiro lugar de todos nós é este coração em temor, esta mente em temor, esta vida em temor, que está intimamente ligado com o conhecer o Senhor. E esse conhecer, ele vem no dia a dia, também na leitura da sua palavra, na prática da fé. Portanto, aprendamos a sempre temer ao Senhor por meio do que conhecemos quem Ele é e o que Ele pode fazer. Segundo lugar, Deus requer de nós, pede de nós que andemos na sua presença. O verso 13 continua: o que Ele requer de nós não é que o temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos. Nós não somos chamados apenas a intelectualmente conhecermos o poder de Deus, entendermos a sua graça, suas palavras, a Escritura, mas que andemos com Ele, porque Ele sempre tomou a iniciativa de andar conosco. Amados, quando nós lemos as Escrituras, no livro de Gênesis, por exemplo, que nós estamos estudando a palavra de Deus desde o início, nós vemos lá no livro do Gênesis, capítulo, logo no segundo capítulo, que Deus tinha o costume, o hábito de, no fim do dia, na viração do dia, se encontrar com Adão e Eva. Deus ia na direção da sua criação. Olhe o Deus que nós servimos. Ele andou na direção do homem.
E durante toda a história nós vemos que Deus continua vindo na nossa direção, nos chamando para estar com Ele, nos desafiando a ter um relacionamento com Ele. Quando nós lemos as Escrituras, vemos que Ele não se contentou apenas em falar do céu, mas andou entre nós através do seu Filho Jesus. Ele caminhou entre nós e nos convida todos os dias, o nosso caminhar na nossa vida, reconhecermos a presença de Deus e este andar de Deus no nosso cotidiano. Quando nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 17, no verso 1, nós encontramos o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós vemos esta ideia de perfeição, não está dizendo que temos que ser perfeitos para então conseguirmos estar perto de Deus. Não. A primeira palavra que ele usa é: ande na minha presença, e aí você terá a oportunidade de viver essa perfeição. Não a perfeição humana, mas a perfeição da graça. Quem está em Cristo, nova criatura, coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo falamos isso em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Portanto, meus irmãos, Deus não está exigindo de nós que vivamos uma vida perfeita para andar, mas que andemos nos caminhos dele e que este andar no caminho dele nos proporcionará a perfeição que Deus espera de nós. Veja, o primeiro texto fala do temor, que é conhecer a Deus como Ele é. O segundo é andar, relacionamento. Tem que ser diário. Relacionar-se com Deus não é uma condição de algumas horas, alguns momentos, mas precisa ser a vida toda, todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ao experimentarmos este andar com Deus, reconhecer a presença de Deus nas nossas escolhas, no nosso caminhar, começamos a perceber que nossas decisões se tornam melhores, mais seguras, nos sentimos mais seguros diante das circunstâncias. Não tememos o futuro, o presente e muito menos qualquer circunstância do passado. Em terceiro lugar, o que Deus requer de nós é que nós amemos. E o texto diz que nós devemos temer, andar e o amar. Se nossa expressão de amor se manifestar de maneira plena, num relacionamento permanente com Deus, conseguiremos vivenciar um amor que muda, que transforma, que traz aos nossos corações a alegria e a certeza de uma vida cheia de paz. Mas não é este amor, o amor baseado nos valores humanos, porque os valores humanos, eles mudam. As pessoas dizem hoje que amam uma pessoa e amanhã podem estar amando outra e odiando aquela que amava até então. Para que possamos expressar e viver um amor genuíno, precisamos direcionar nossa vida, nossos pensamentos, nossa emoção, nossa essência para Deus. Nosso amor precisa estar focado nele, como nós encontramos a afirmação de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 27, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
quando nós aprendemos a colocar tudo isso nas mãos de Deus, então conseguiremos completar este amor, conforme o verso 27 que eu vou ler, que Jesus disse: e amarás teu próximo como a ti mesmo. Quando nós experimentamos a dimensão de um amor a Deus, em forma de gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito, quando reconhecemos que a preciosidade de nossa vida é este amor com Deus, descobrimos na pessoa de Jesus a maior expressão de amor por nós. Romanos 5,8, e eu sempre repito esse verso, Deus prova o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores, quando Ele nos deu o seu Filho para morrer na cruz, pelos nossos pecados. Esta é a prova suprema de amor por nós. Então, se nós temos um Deus que nos ama tanto, precisamos focar o nosso amor, nossos sonhos, nossos desejos para Ele. Seja culto, seja leitura bíblica, seja falar com as pessoas, seja tratar o próximo, sempre pensando, faço isso porque Deus me amou primeiro. Não porque mereço, mas porque Ele me amou primeiro. Fica mais fácil eu amar o meu próximo, porque eu me sinto amado por Deus. Então, poderei expressar um amor genuíno. Por isso que nós devemos priorizar o nosso amor para Deus. Eu sempre tenho dito que amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Lembre-se o verso 8 de Romanos 5. Deus prova o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Nós não amávamos a Deus, mas Ele nos amou. Não fizemos nada, mas Ele nos amou. Amor é uma decisão, é uma atitude, é um ato em que eu vou na direção até de alguém que não merece e me dedico a essa pessoa para que ela veja o amor de Deus na minha vida. Portanto, o que Deus requer de mim é que o temamos. Deus requer de nós que andemos junto com Ele, que nós o amemos incondicionalmente. E em quarto lugar, que Deus requer de nós? Ele requer de nós serviço, servir. Não adianta de nada você ter uma mente dizendo assim, eu sei quem Deus é, glória a Deus, louvado seja. Canta, celebra, fala para todo mundo. Não adianta de nada você ter isto em sua mente e até dizer, Deus tem me abençoado, tem cuidado de mim. Que maravilha! Não adianta de nada você ter isto em sua mente, você reconhecer Deus à sua volta e você sentir amor por Deus, se isso não se transformar em ações reais de serviço. Se seu coração não está disposto a estender quem você é e o que você tem a serviço do Senhor, para onde e como Ele mandar, tudo isso que você construiu antes perde a sua razão. Quando nós lemos o Salmo de número 100, versos 2 e verso de 2 a 4, diz assim, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei o seu nome. Aí o verso 5, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, de geração a geração, em sua fidelidade. Meus irmãos, o texto deixa bem claro de que nós precisamos entrar na presença do Senhor com ações de graças.
atitudes reais. Nós temos visto nossa igreja passar por um tempo muito difícil. Enfermidades, morte, distanciamento, limitações. Não só nossa igreja, mas todas as igrejas. Temos vivenciado isso. Mas isso não significa que não possamos servir a Deus. Ser úteis nas mãos do Senhor. Você que sabe ensinar, se esmere no ensino. Ah, pastor, mas eu não estou podendo ver se meus alunos. Pode sim. Pode sim. Porque eu tenho certeza que você pode usar o seu celular e por meio do WhatsApp, Telegram ou YouTube, gravar e mandar uma mensagem. Ah, pastor, eu queria tanto falar de Jesus Cristo para os meus parentes. Então, ao invés de ligar para eles para saber como é que anda a família, diga como você anda com o Senhor Jesus. E como isso tem trazido paz ao seu coração diante de todas estas circunstâncias. Nesta semana, tivemos a oportunidade de ver o Ministério de Ação Social cuidando dos nossos idosos de 80 anos para cima, participando da campanha de vacinação. Que bênção, irmãos! Ver irmãos na área médica, na área da saúde, se disponibilizando para servir. Você pode servir. Você tem condições de servir. Porque Deus quer que você pratique isso como ação de graça, como uma forma de louvor. Não é cantar na igreja. Servimos quando fazemos com alegria, oferecendo o nosso melhor. Quando eu estava na UTI, já na fase de pré-alta, eu já estava podendo conversar ali mesmo na cama, daquele hospital de campanha. Eu procurava as oportunidades para dizer às pessoas que Cristo Jesus não somente estava cuidando de mim, mas estava cuidando deles também. Orei por eles, orei com eles, orei com pacientes, falei do amor de Jesus. Não cabe a mim converter ninguém, não cabe a você convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo, mas nós somos chamados, assim, para servir anunciando. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ensinado, e eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Jesus prometeu isto. Portanto, precisamos ter esse coração de servo. Como é bom ver, por exemplo, o irmão Leandro da nossa igreja, mesmo não estando aqui, mas tendo um compromisso de servir, onde em algumas paredes de nossos muros da cidade, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Como é bom saber de irmãos, pastor, eu estive no hospital, estive entregando folhetos. Nós temos agora, irmãos, um manancial, que é um presentaço, que você pode entregar para seus familiares, amigos, vizinhos, parentes. O pessoal da saúde que cuidou de você, que esteve hospitalizado, ou que esteve alguns dias sob orientação médica. Um presente. Deixe que o restante, o Espírito Santo, convence. Tantas formas de servir. E não é a distância, não é essa relação eletrônica que vai impedir isto. Na verdade, isso vai alcançar muitas outras pessoas por muitos outros tempos e momentos.
servir. Por fim, o que Deus requer de mim e do irmão, da irmã, é que, no final do verso, o que o Senhor requer, guardar os seus mandamentos. Uma coisa é você temer, tendo conhecimento de quem é Deus. Outra coisa é andar nos caminhos que Deus manda. Outra é amar, outra é servir, mas no fim da história, quando você estiver limitado, quando você não puder mais fazer, quando você não puder agir e apenas confiar, essa hora você tem que guardar em seu coração os mandamentos do Senhor. E quando a palavra de Deus nos diz guardar, está exatamente afirmando no sentido de confiar de que aquilo que a palavra de Deus lhe tem ensinado não somente é a verdade, mas vai lhe sustentar em todas as circunstâncias. Eu tenho visto pessoas que se dizem crentes em Jesus viverem uma vida de medo, como se essa pandemia lhes fosse tirar a paz. Se você que está me ouvindo pensa assim, eu quero lhe dizer o seguinte: nem a morte pode te tirar a paz que Cristo lhe deu. Esta paz, ela é eterna. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não tenham medo e nem se atemorizem. Foi isso que Jesus nos afirmou. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor em nossos corações. Não apenas ler, mas trazer para as nossas vidas como prática de vida. Não apenas decorar intelectualmente, mas vivê-la na prática. Meus irmãos, quando eu estive internado na primeira noite, eu orei muito, não dormi a noite inteira. Na verdade, dos 5 dias que eu fiquei, eu só dormi 3. Perdão, eu não consegui dormir 3 noites, consegui dormir 1 noite e meia. Mas na primeira noite, foi uma noite de muita preocupação. Porque eu não sabia o que iria acontecer. Eu não sabia o que estava acontecendo com a minha família. Eu não sabia o que estava acontecendo com a igreja. E o não saber gerou em mim uma ansiedade muito grande. E a minha oração naquela noite é: Jesus, dá-me tranquilidade, responda-me, diga-me, oriente-me e me dê respostas. E sempre me vinha à mente o texto de Tiago, que Deus diz a nós no seu capítulo 1, peça a Deus sabedoria, que a ninguém repreende, e dá com alegria, dá com prazer. Deus não repreende-nos quando pedimos a Ele, dá-nos compreensão. Ajuda-nos a entender. E quando não conseguimos entender, nos deixe viver a Tua paz. Nosso Deus nos chama a guardar a Sua palavra. E no capítulo 2 de 1 João, versos 3 a 6, nós encontramos esta afirmação. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele,
esse deve andar assim como ele andou. O nosso Senhor nos chama a guardar os seus mandamentos na nossa vida como alimento, para que possamos andar nele verdadeiramente. O que o Senhor requer de cada um de nós, diariamente, é que o temamos de todo o nosso coração. Não é medo, temor, que é conhecimento, que andemos cotidianamente na presença dele, com ele, por onde ele vai, que o amemos acima de qualquer coisa, porque quando fazemos isso, o seu amor nos inunda, fica fácil poder amar o próximo. Que sirvamos de todo o coração a ele, oferecendo o nosso melhor. Que guardemos tudo o que ele tem nos ensinado, porque ao guardar seus mandamentos, seus ensinos, experimentamos todo o bem que Deus tem planejado para nós, mesmo com algumas dores sendo carregadas. Espero que você possa ter compreendido e hoje, mais do que nunca, buscar praticar isso em sua vida. Se já tem feito isto, louve ao Senhor pelo bem que Ele tem feito sobre você. E que Deus nos abençoe neste dia e nos conduza em cada momento de nossas vidas. Até a próxima. Vamos orar? Pai, eu lhe agradeço imensamente por tudo que tens feito sobre a vida de cada um de nós, pelo bem que tem nos concedido diante de tantas coisas que temos vivenciado. Ajuda-nos a cumprir cada um destes compromissos para que possamos estar dignos diante do Senhor. Perdoa-nos quando vivenciamos mais as nossas preocupações do que as certezas que o Senhor nos tem dado. Agradeço, mais uma vez, por poder falar com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor,
ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar. Faz o teu